Semana que acaba, semana que começa. Foi uma semana, uma vez mais, em que a guerra foi o principal tema, tanto em mercados como, infelizmente, fora deles. A saga da fuga, de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, mantém-se. Houve ainda algumas conversações entre os dois ministros dos negócios estrangeiros, de um e do outro lado, tanto da Ucrânia como da Rússia. Infelizmente, não foram a bom porto e a situação manteve-se, aliás, com os bombardeamentos constantemente a continuarem. Isto, obviamente, é uma tragédia humana, mas também, em termos de mercados, tem estado a fazer as suas vítimas, por assim dizer, nomeadamente que, ao fim de contas, também são as mesmas pessoas e muitas mais, pelo aumento das mercadorias, tanto sejam elas de bens de consumo, como alimentar, como o trigo, o milho, como dos metais preciosos e não preciosos, como da energia, como o petróleo ou o gás natural, tudo tem vindo a subir. Também quem tem vindo a subir, principalmente na Ásia, tem sido ainda a Covid, apesar de afastada um pouco das primeiras páginas, digamos, das notícias. Covid está aí, continua a fazer mortos, continua a haver novos casos e os internamentos continuam a subir. A nível de macroeconómico, de dados, de salientar dos Estados Unidos, com a inflação nos máximos dos últimos 40 anos, 7,9% e 6,4% se retirarmos os itens mais voláteis, como a energia e a alimentação, níveis que já não se, como comecei por dizer, já não se atingiam desde 1982. Ainda nos dados económicos, de salientar os dados no Canadá do mercado de trabalho, que recuperou a forte queda que tiveram em janeiro de cerca de 200 mil postos de trabalho, para ultrapassar exatamente isso, ou seja, não recuperaram os 200 mil, mas sim mais 136 mil, ou seja, 336 mil novos empregos criados em fevereiro. A nível de bancos centrais, tivemos o Banco Central Europeu. Aliás, foi o tema esta semana, além da guerra, foi exatamente a inflação nos Estados Unidos e principalmente a reunião do Banco Central Europeu, que surpreendeu um pouco pelo lado mais agressivo. O mercado estava à espera, com a situação na guerra da Ucrânia, que o Banco Central Europeu desse meio passo atrás, ou seja, depois de ter já avançado que ia terminar com o programa de compra de emergência pandémico agora em março, como acabou por o fazer, apesar de ter dito que obviamente ia, e como também o fez, aumentar o volume de compras do programa tradicional de compra de títulos, o APP, nos próximos 2 meses, de forma a não fazer nenhuma disrupção no mercado obrigacionista, também o fez. Mas o mercado estava à espera que ele não fizesse a última parte, ou seja, que desse indicações que provavelmente a subida de taxas de juros deveria ser novamente difícil de ser feita este ano e passava para o ano seguinte. Isso não aconteceu e Christine Lagarde limitou-se a alterar um pouco o discurso de um primeiro discurso no mês anterior, em que disse que de seguida iria imediatamente subir taxas de juros. Passou a dizer, uma vez terminado esse programa, não muito longe daí, ir-se a proceder a subida de taxas de juros, se o mercado também o permitir, e permitir nomeadamente a subida o final do programa de compra de ativos. O mercado estava à espera talvez de um pouco menos do que isto e por isso reagiu também na altura em conformidade, embora, como podemos ver por aqui, as bolsas na Europa até acabaram positivas. Tem muito a ver com o efeito de base. Lembremos-nos que na semana anterior as bolsas tinham caído muitíssimo, o que fez com que, obviamente, em comparação, as bolsas europeias esta semana acabaram por ter até alguma performance bastante razoável. O mesmo já não se pode dizer nos Estados Unidos, por exemplo, em que as bolsas continuaram a cair, nomeadamente o Dow Jones, que terminou pela 5ª semana consecutiva em queda. A Ásia também não foi um bom exemplo, a Ásia continuou também a recuar,
nomeadamente os mercados chineses, com o Shanghai Composite na China continental a perder 4% e mais de 6% perdeu o Hang Seng em Hong Kong. No mercado cambial, exatamente toda esta volatilidade também foi bem presente, nomeadamente com o euro-dólar, em que caiu de onde tinha, caiu dos máximos a 1,11, que foi quando o Banco Central Europeu teve aquela saída mais hawkish do que o mercado esperaria e que deu aqui assim algum boost ao euro. No entanto, perdeu para o final da semana. Lembremos que logo no início da semana o euro-dólar, por exemplo, tinha feito um mínimo perto de 1,08 e o euro-suíço que tinha chegado abaixo da paridade. De imediato, com o Banco Central Europeu, na quinta-feira, chegaram a níveis o euro-dólar acima de 1,11, o euro-suíço acima de 1,04 e, entretanto, voltaram a cair, com o euro-suíço a terminar a 1,02 e, como veem, o euro-dólar a terminar à volta de 1,09. Portanto, estamos a ver aqui muita volatilidade no mercado cambial, talvez já não víssemos este tipo de volatilidade há algum tempo. O petróleo foi outra das situações também muito volátil, como todos nós sabemos, porque apareceu em tudo, foi notícias, o Brent chegou acima dos $130 por barril, acabou a semana à volta dos 112, por aí, e obviamente sem haver grandes justificações para tal, a todos os efeitos, ou seja, os receios mantêm-se, talvez tenham acalmado, daí aquela queda dos 130 até aos níveis atuais. Estamos a falar de que continuamos com o preço do petróleo muitíssimo elevado. Esta semana, infelizmente, a guerra vai ser o tema principal. Já vimos que a escalada se vai manter, que Putin não tira o pé, digamos, do acelerador, que é para tentar esmagar o mais possível a Ucrânia em termos da sua operação especial, digamos, que ele apelidou desde o início. Portanto, os mercados vão estar muito atentos a esse tipo de situação. Infelizmente, esta situação na Ucrânia e na Rússia cria segundos efeitos muito, muito prejudiciais, obviamente, como todos nós sabemos. Primeiro, as vidas perdidas, o desastre que é uma guerra, pessoas a perderem rigorosamente tudo o que têm, em fuga, pânico, tudo isto é uma chaga enorme. De qualquer das formas, isto estende-se a muito mais, principalmente porque, com a Rússia e a Ucrânia a serem um pouco um dos grandes celeiros do mundo, os preços dos alimentos estão a subir em flecha, o que vai levar fome a muita parte do globo. Aqui temos, por exemplo, o índice do preço da comida, que está em máximos de sempre, subiu cerca de 6% num mês, já sobe cerca de 20%, à volta, mais de 20% dá um ano para cá, e portanto isto é uma situação que vamos ter que acompanhar e que provavelmente também vai impactar os mercados. São todas as commodities em geral, as de energia também, nomeadamente depois dos boicotes feitos pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Inglaterra, portanto, pelo Reino Unido, às importações de energia da Rússia, a energia tem vindo cada vez a subir mais. A Europa é altamente dependente e estamos na mão, para todos os efeitos de Putin, se ele vai fechar ou não vai fechar a torneira para a Europa, o que vai ainda provocar ondas de choque maiores em termos de capacidade económica e tudo mais. Para terminar um pouco, temos aqui assim os dados económicos desta próxima semana. Não vamos ter nada de especial. Eu iria salientar quanto muito duas situações, nos Estados Unidos e no Canadá, curiosamente. Nos Estados Unidos com as vendas a retalho e no Canadá com a inflação, que depois dos dados que temos visto no Canadá, um nível de inflação elevado irá certamente aumentar as expectativas do mercado para mais subidas ou maior agressividade por parte do Banco do Canadá. Temos que nos lembrar ainda, eu já me ia esquecer, que os Estados Unidos e o Canadá mudam a hora este mês, esta semana já mudaram a hora e portanto vamos voltar vamos ter a hora de verão, com os mercados a ajustarem para já a hora de início e de final de sessão nos Estados Unidos. Passa a ser 13h30, 20 horas,
horas de Lisboa, e não as normais de 14h30 e 21 horas. Esta semana, também de importância, temos os bancos centrais na Inglaterra e nos Estados Unidos, portanto o Fed e o Banco de Inglaterra. Em ambos os casos é esperada a subida da taxa de juros. Em ambos os casos, o mercado, em princípio, estava à espera de 50 pontos base, mas com a situação da guerra atual, provavelmente o que vamos ter são uma subida de 25 pontos e não mais do que isso. No entanto, vão ser, digamos, os dois drivers do mercado cambial, nomeadamente, esta semana, e no mercado obrigacionista, esta semana, a ter em consideração, são as reuniões dos bancos centrais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Para já é tudo. Bons negócios, uma boa semana, e para a semana cá estamos outra vez. Muito obrigado.